Graças do Senhor, estar cá na igreja. Apóstolo, nós estamos muito felizes. Muito obrigado, mamãe pastora. Nós agradecemos muito. Igreja, nós agradecemos muito pela graça do Senhor. Na verdade, conforme eu já disse, o apóstolo estamos a andar aqui com uma revelação. O apóstolo disse que é preciso andar debaixo da revelação. Significa Deus abençoa as pessoas por meio da revelação. Até escolher mulher, você tem que ter revelação. Pois é, principalmente para o ministério que nós carregamos, não pode ser qualquer pessoa. Beleza não basta. Currículo vitae, ele fala, não basta. É importante o caráter. O caráter e, acima de tudo, o chamado. Então, nós estamos aqui, pela graça do Senhor, também acompanhado pelo irmão Geraldo, e vamos estar aqui a filmar. Salva de palmas pela vida dela. Estamos também acompanhados pelo irmão Antônio. Irmão Antônio, levanta a mão, por favor. São filhos lá na igreja, e pela graça do Senhor, estão conosco a obra do Senhor lá. Aqui o Mano Geraldo é o secretário, lá se ficou a vice-secretária da igreja a fazer todo o trabalho, ele veio secretariar aqui a atividade. Então toda pergunta que me fizerem lá ele vai responder pela graça do Senhor. Se ele falhar, então o presbítero aqui vai reforçar pela graça do Senhor. Amém? Amém. Graças ao Senhor. Eu sou o apóstolo Castro Siloé, pela graça do Senhor. E prontos, nascemos, vivemos e residimos na província do Ambo. Estamos a dirigir a Igreja Evangélica Pentecostal Maranata, Centro, Geração Bíblica Shalom, no Ambo. E estamos então a coordenar a província inteira do Ambo. Temos 3 congregações na província do Ambo. Nos nossos dias a dias, praticamente, temos tido também a nossa vida para além do ministério. Temos levado a nossa vida advocatícia. Às vezes é muito complicado, né? Lidar com o tribunal, com a igreja. Mas pela graça do Senhor tem sido bom. Em Angola era muito difícil ver alguém que simultaneamente seja advogado e simultaneamente seja pastor. Há quem não concorda, diz, mas como é que é? Os advogados são mentirosos e tudo mais. Não é verdade. É o que o apóstolo falou. A riqueza e a pobreza do ser humano está dentro do seu próprio coração. Há processos que você pode negar. Você sabe, não, este processo é de peculado. Parece que é um crime que se calhar não vai dar para defender o indivíduo, o criminoso. Então você pode negar e outro colega do escritório avançar com o mesmo processo. Amém? Então tem sido essa na nossa vida, pela graça do Senhor. Mas nós não vamos tirar muito tempo. Bem rapidinho, abra só a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, no seu capítulo de número 3. Graças ao Senhor. Diz assim a palavra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Eu quero apenas trazer uma vírgulazinha para analisarmos sobre o tema segredos do tempo no tempo. Aleluia! Amém. Segredos do tempo no tempo. Amados, é importante nós compreendermos que Deus é Deus de abençoar a igreja, conforme já ouvimos, e Deus ele resolve todo tipo de problema. Todo tipo de problema. Significa para a mente de Deus não existe nada impossível. A palavra impossível no dicionário de Deus não existe. A palavra limitações no dicionário de Deus também não existe. A palavra passado, presente e futuro na mente de Deus também não existe. Porque Deus ele é atemporário. Os tempos existem para contar o tempo do homem debaixo do sol. Por isso o tempo é dividido em 3 fases: passado, presente e futuro. O que significa que se há um passado é porque há um presente, e se há um presente é porque há um futuro.
tudo aquilo que tem presente tem uma origem. E tudo aquilo que tem um futuro pode não ter uma origem. Como também, ou seja, pode não ter um fim. Mas como também pode ter um fim. Agora, nós sabemos que dentro da doutrina teológica divina, sabemos muito bem que Deus ele é atemporário. Atemporário significa que Deus não está encontrado dentro do tempo. Não existe, não existiu no passado longínquo um tempo pela qual Deus passou a existir. Você pode recuar bilhões de gigabytes do tempo da sua mente para encontrar o dia pela qual a partícula divina surgiu e de lá Deus vencendo nunca vai se encontrar. O teu cérebro vai gastar, toda a energia cerebral e espiritual vai acabar, mas nunca vamos encontrar um dia pela qual Deus passou a existir. Então é importante nós entendermos o que significa segredos do tempo no tempo. Para você compreender os segredos do tempo no tempo, primeiramente você precisa entender que Deus é atemporário. Deus ele não tem tempo. Deus ele não é dinâmico, Deus é estático. Deus é estático porque ele não sofre processo de aprendizagem. Deus não passa em processo de evolução. Deus não passa em processo de conhecimento. Ele é muito mais do que existir, ele necessariamente é. E naquilo que ele é, necessariamente, Deus, estando fora do tempo, determina um tempo para que dentro deste tempo determinado, todas as coisas possam acontecer e ocorrer debaixo deste tempo. Agora, é importante que a igreja compreenda que para cada tempo, Deus determinou uma bênção determinada. Para cada tempo, Deus abre uma janela determinada. Para cada tempo, Deus derrama um tipo de bênção determinada. Por isso a Bíblia está dizendo, há tempo para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Quando está dizendo debaixo do sol, quer dizer na terra, tem um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para nascer, há um tempo para morrer, há um tempo para plantar, há um tempo para colher, há um tempo para juntar, há um tempo para espalhar o que se juntou, há um tempo para viver, há um tempo para morrer, há um tempo para estudar, há um tempo para ser instruído, há um tempo para ser formado. Para todas as coisas debaixo da terra tem um tempo determinado. Agora, é importante que nós compreendamos que todo o tempo que Deus determinou, a Bíblia não está dizendo que você tem tempo para todas as coisas. A Bíblia está dizendo que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Não está dizendo que você tem tempo para todas as coisas debaixo do sol. Porque uma é a coisa que Deus, um é o tempo que Deus determinou para acontecer todas as coisas debaixo do sol. Outra coisa é o teu tempo debaixo do sol. Significa que você tem que saber enquadrar o teu tempo dentro do tempo de Deus. Aleluia. Porque não é o teu tempo, não é o tempo de Deus que vai se enquadrar no teu tempo. Mas é o teu tempo que deve se enquadrar no tempo de Deus. Porque no tempo de Deus, para cada tempo, Ele determina uma bênção para poder derramar. E você precisa enquadrar o cronômetro da tua vida debaixo do tempo pela qual Deus determinou abrir uma janela. E muita gente fala assim, eu não sou abençoado, mas eu oro muito, mas eu meto o joelho no chão, mas eu clamo todo dia, mas eu choro, mas eu vivo, eu dou propósito, eu abençoo, eu solto, eu me entrego, eu não tenho mágoa. Mas por que as coisas não acontecem na minha vida? Parece que os céus têm encerrado para mim, parece que a bênção tem encerrada para mim, parece que as coisas para mim não acontecem. Amado, é preciso você compreender segredos do tempo do tempo. Há muitos cristãos que dormem. O problema é que nós não sabemos que Deus não se compadece com aqueles que dormem. E nós até hoje ainda estamos a dormir.
Por quê? Porque quando você dorme, Deus já contou. O círculo tem 360 graus. Quando Deus está derramando bênção do ângulo 45 graus, você tem que enquadrar o teu tempo no tempo de Deus de 45 graus. Quando Deus derrama a bênção do ângulo 180 graus, você tem que enquadrar o teu tempo dentro do cronômetro divino no ângulo de 180 graus. Assim sucessivamente. Agora, muitas das vezes, Deus, Ele derrama um tempo determinado para operar alguma coisa debaixo da terra. Só que ao invés de você aproveitar o tempo pela qual Deus está derramando aquela bênção, você fica de braços cruzados. Você não faz, você não se mexe, você não toma atitude, você não toma posição, você não faz nada. E quando você dizer que agora vou fazer, Deus saiu dos 45 graus, está nos 90 graus. E você precisa da bênção dos 45 graus. Deus está te falando, filho, agora estou na bênção dos 90. Mas você ainda está a lutar pela parte pelos 45. Sabe qual é o atraso que você vai ter na vida? Você vai ter que esperar Deus girar o círculo do tempo. Você vai ter que esperar Deus girar o círculo do tempo. O círculo do tempo, Ele vai ter que te tirar. Você vai ter que esperar Deus sair do 45, passar para 90, passar para 270, passar para 280, até chegar 360 graus. Vai ter que esperar Deus chegar no 0, passar no 30, passar no 40, e quando chegar no 45 você tem que prestar a missa. Aleluia. Porque Deus está a operar exatamente ali. E ali onde Deus está a operar, você tem que prestar muita atenção. O livro de Eclesiastes foi escrito por um mais velho. E foi escrito numa idade em que Salomão era muito mais velho. Onde ele aprendeu o que significa sabedoria. E conseguiu fazer discernimento da sabedoria e daquilo que é conhecimento. Salomão escreveu este livro num tempo em que ele conseguiu destilar aquilo que é sabedoria e aquilo que é conhecimento. Nós estamos a viver numa era em que o conhecimento está multiplicado, mas a sabedoria não. Porque nós precisamos entender que o conhecimento é a suscetibilidade de você, por meio de estudos ou investigações, ter muitas informações a respeito de determinada situação. Em 30 dias você pode se tornar um homem conhecido, um homem instruído, com muita informação. Mas você precisa entender que para adquirir sabedoria, não é questão de você se encerrar no quarto e começar a estudar. Não. A sabedoria não se adquire por meio de você ter muitos livros, sentado num quarto e começar a estudar em um prazo de 30 dias. A sabedoria adquire-se por meio das experiências. As experiências adquirem-se por meio do tempo. E o tempo adquire-se por meio do passar do tempo. Por isso você vai denotar que em Israel, todo homem sábio, você nunca se perguntou por que Jesus começou o seu ministério com 30 anos? Nunca tentou entrar na essência por que a Bíblia vai dizer que a história de Jesus desapareceu quando era menino e só aparece aos 30 anos? Aleluia! Amém. Porque em Israel, todo rabino entende que uma criança não pode falar para um mais velho. Porque a criança tem a experiência do livro que lê. Mas o mais velho, para além da experiência do livro que leu, tem a experiência por excelência, que é a experiência da idade. Aleluia. O tempo é que traz a sabedoria, mas a leitura traz o conhecimento. Existem coisas que você vai saber com o passar do tempo. Você vai falar, mas eu não concordo com isso.
aquilo. Calma, aguarde um momento. Você precisa de tempo, precisa de dias, precisa de anos, para com o tempo você entender que esta coisa funciona assim. Aquilo que você critica hoje, você vai fazer amanhã, porque se o livro não te instruir, a vida vai te instruir com o passar do tempo. Aleluia. E Salomão compreendeu claramente que existe um segredo do tempo no tempo. Porque há tempo em que Deus abre uma atmosfera espiritual. Quando Deus abre essa atmosfera profética espiritual, é o momento em que você deve aproveitar. É o momento em que você deve aproveitar a bênção. Há um tempo que Deus abre para você fazer alguma coisa. E quando você não aproveitar aquele tempo que Deus derramou para você fazer aquela coisa, quando você despertar é tarde. E vai chegar tempo que todas as noites você não dorme. Porque quando você começar a analisar, mas eu já devia ter feito aquilo, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Parece que a vida está atrasada em toda circunstância de vida. Se encontra atrasado. Atrasado academicamente, atrasado do ponto de vista do emprego, atrasado do ponto de vista da vida social, atrasado do ponto de vista espiritual. Um tempo em que você já seria maduro e eficaz diante de Deus, você ainda continua a tomar leite, porque você não aproveitou. Há um tempo que Deus derrama uma bênção de conhecimento, quando Deus vai tomar o apóstolo para começar a ensinar, onde ele próprio não vai saber onde é que está a sair aquele ensinamento. Ele só lê, mas a maneira como Deus vai instruir, ele próprio vai ficar surpreendido porque está ensinando daquela maneira, como está fazendo daquela forma. E depois vai chegar um tempo em que Deus vai operar numa outra dimensão altamente apostólica. E quando você falar, agora eu preciso de conhecimento, ele está a operar no outro grau. Quando você falar, agora quero aquele grau, ele está a operar no outro grau. Por quê? Porque você não soube se enquadrar no tempo de Deus, na vida dele, e você organizar o teu tempo dentro do tempo dele. É por isso que nós temos muitas pessoas que estão fracassando, porque não entenderam isto. E a revelação é esta, que Deus opera até a sua própria revelação dentro do tempo. Dentro do tempo. Ana orou durante muito tempo. Deus, operei. Todo tipo de língua estranha orou. Deus não fez nada. Deus, subiu um monte, chorou e foi, lamentou, mas nada aconteceu. Será que ela estava em pecado? Claramente que não. Será que o sacerdote estava errado? Claramente que não. Ele havia um tempo que Deus havia determinado que aquilo deveria acontecer. E no tempo em que Deus determinou para aquilo acontecer, Ana prestou atenção com a revelação do dia. Ela prestou atenção com a revelação do dia. Mas o círculo de Ana, a bênção de Ana, já estava para ser derramada há muito tempo. Deus girou o círculo do tempo para abençoar Ana. O círculo começou a girar. Ana estava a orar, chegou o tempo, mas orou errado. Passou mais. Chegou o tempo. Ana continuou a orar, mas estava a orar errado. Passou mais. Até que ela girou o círculo várias vezes. Nessas várias vezes, de tanto orar, só um dia que ela entendeu orar debaixo da revelação. Quando Ana entende que Deus precisava de um sacerdote, porque ela já falou todo tipo de palavra. Senhor, se me abençoares, te dou toda a casa.
Senhor, se me abençoares, vou ser missionária. Senhor, se me abençoares, vou pregar na rua. Senhor, se me abençoares, vou me dar tudo. Tudo que ela falava, Deus dizia: nébias. Quando Deus queria matar os filhos de Eli, porque os filhos de Eli cometiam adultério, fornicação, pecados bárbaros e hediondos no templo, e a ira de Deus fumegava. Deus estava a clamar por um sacerdote para substituir os filhos de Eli. E clamando pelo sacerdote, não havia nenhum coração disponível para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque o teu servo te ouve. Aleluia. A esperança de Deus para o templo estava no ventre de Ana, mas Ana não sabia que o ventre dela era a resposta para a restauração do templo. Aleluia. Por isso ela pedia de várias maneiras, mas não estava a compreender. Até que Deus, Ana foi orando. Você vai dar conta que as maiores orações não se gritam. As maiores orações espirituais não se gritam. Você viu Ana a mexer os lábios simplesmente. Já não sabia mais o que falar. Todo o fundamento já me passou na cabeça. Ela começou a orar. O sacerdote olhou e disse: Ana, você está bêbada. Você está molestada. Você tomou vinho. Ana está dizendo: não, Senhor, eu não tomei vinho, eu estou em oração, porque o meu espírito está atribulado. Até que Ana toca na revelação dentro do tempo programado pelo tempo divino. Se tão somente o Senhor Deus me abençoar com o filho, darei este para o teu tempo. Aleluia. Deus começou a dizer: agora sim, agora você entendeu que não é a tua vontade que prevalece, mas é a minha vontade. Agora você compreende que nenhuma vontade na terra do ser humano acontece sem que primeiramente venha a minha vontade. Porque a tua vontade, a minha vontade não pode se enquadrar na tua vontade, mas a tua vontade tem que se enquadrar na minha vontade. A tua vontade é ter um filho, mas a minha vontade é ter um sacerdote. Você precisa de um filho, mas eu preciso de um sacerdote. E o teu filho pode ser filho para ti, mas para mim, sacerdote. Aleluia. Você precisa compreender que para cada tempo Deus tem um propósito debaixo do sol. E há um tempo determinado para todas as coisas. Se Deus dizer, em uma década de 10 anos, eu só vou derramar esse tipo de bênção. Se você não aproveitar aquela bênção, filho, filha, você vai perder aquela bênção. E serás obrigado a se enquadrar, a viver com a dificuldade do tempo. Porque muitas vezes você precisa entender que todas as coisas têm uma consequência. Todo erro do passado tem uma consequência. O perdão de Deus é dado, mas as consequências. E você precisa saber superar as consequências e entender que o que eu estou a viver é consequência da mal interpretação do tempo. Como não soube interpretar o tempo, então estou a viver consequência. Agora você precisa criar dentro de uma esperança
tirar o círculo do seu tempo, você enquadra o teu tempo no tempo dele. Aleluia. Se você não souber enquadrar, outra vez vai passar. E você vai viver sempre angustiado, porque não entendeu o segredo do tempo dentro do tempo. Aleluia. Aleluia. A igreja precisa compreender. Eu fico chamando os bruxos entendem o segredo do tempo do tempo. O astrólogo entende o segredo do tempo do tempo. O mágico entende o segredo do tempo do tempo. Os profetas entendem o segredo do tempo. Mas a igreja não entende segredos do tempo no tempo. Até o bruxo, até o astrólogo, para ele trazer alguma revelação, para um astrólogo saber da tua vida, aquele astrólogo que desafiava com os homens antigos no tempo de Daniel, para ele saber o futuro da tua vida, ele pega a tua mão. Ele observa a tua mão, vai ver cada caminho que está na sua mão. Depois de ver, vai perguntar o dia que você nasceu, porque é o tempo. O mês que você nasceu, porque é o tempo. E vai ver o caminho da tua mão. Quando ele ver o caminho da tua mão, vai coadunar o caminho da tua mão com o tempo exatamente que você nasceu. E vai buscar se o círculo era lua cheia, lua nova, 4.000 anos ou 4 crescentes, com o resultado de lá, com o resultado da tua mão e com a mensagem das estrelas, o astrólogo vai dizer: você nasceu para ser profeta. Aleluia. Mas ele não é homem de Deus, mas ele não é um profeta, mas ele é um anjo. E Jesus está dizendo: os homens sabem qual é o tempo em que vai chover, mas não sabem determinar o tempo pela qual virá o Filho do Homem. Vocês conseguem saber qual é o tempo em que vai chover, mas não sabem saber qual é o tempo em que Deus abriu a janela para você entregar a tua vida a Jesus. Aleluia. Por isso a palavra vai dizer: se hoje, se pelo tempo de hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. Aleluia. Significa tempo determinado. Deus abre janela. Eu quero milhares de almas para os céus. Ele levanta pregadores no tempo devido, no tempo determinado. Aleluia. Se você não aproveitar a bênção daquele tempo, você vai ignorar a pregação, ignorar a palavra. O dia em que você falar: agora quero ser cristão, já não vai ser possível você se tornar um cristão. Porque para você ser cristão, não é a tua opinião que você fala: hoje eu sou cristão. Não! Deus trabalha com o tempo. Primeiro, Deus precisa do tempo do pregador e o pregador exato. Segundo, Deus precisa do tempo do Espírito Santo, no tempo exato, no lugar exato, aonde você encontra. Deus precisa coadunar e conjugar tudo isso. Aleluia.